Boa tarde, internauta, boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a programação da Web TV Rebouças, também da Rádio Rebouças, e hoje através do programa Opinião. Hoje trataremos do tema tão recorrente, nesses dias, que é a segurança pública no nosso estado do Rio Grande do Norte. Estaremos hoje, eu, Júnior Rebouças, juntamente com Carlos Alberto, do canal M65. Boa tarde, Albérico. Boa tarde, Rebouças. Boa tarde, internautas. Mais uma vez aqui, um prazer estar contigo, Rebouças. E, como você mesmo já falou, adiantou, tratando de um tema que tem sido manchete nacional. Exatamente, a segurança pública no Rio Grande do Norte. Antes, Alberto, eu gostaria de pedir permissão a você e a todos que nos acompanham também, Hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de março, hoje a maior cidade do Brasil, da América Latina, São Paulo, 3 milhões de pessoas amanheceram sem transporte nas ruas, Então, os metroviários, acompanhei durante toda a manhã de hoje, realmente um caos no transporte, no centro de São Paulo, 3 milhões de pessoas sem ter como se locomover, Então, deixa este registro aqui, antes que a gente inicie nosso bate-papo hoje sobre a segurança pública no Rio Grande do Norte, Alberto. Rebouças, eu acompanhei realmente hoje pela manhã também, desde ontem que tenho acompanhado essa situação em São Paulo. E só uma informação rápida, o que o sindicato alega lá em São Paulo é que houve uma quebra de acordo, entre o sindicato, a quebra, na verdade, do governo, do governo Tarcísio, governo estadual, com os metroviários. Então, o que levou a essa medida extrema, de você fazer essa operação. Especificamente, sobre a participação nos lucros. Sim, isso. Então, está havendo esse impasse. Você já foi sindicalista, Isso. Você sabe que nenhum trabalhador, nenhum sindicalista gosta de chegar a essa situação, porque é uma situação extremada, estressante, inclusive. Você, inclusive, não dorme, não se alimenta direito, porque fica procurando soluções. Evidentemente que está se procurando uma saída o mais rápido possível, como você disse, para não estar pondo em risco até a segurança também, das pessoas, dos paulistanos, que usam dos transportes, do transporte, principalmente dos metrô. Espero que isso se dê o mais rápido possível. A greve, não existe ninguém que goste de greve, nem Exatamente. o patrão, Ninguém. nem o patrão, nem o trabalhador e nem muito menos a população. Então a greve é o ato extremo de uma categoria, de uma corporação. Verdade. Que às vezes tem alguns exageros, mas no íntimo, no cerne da história, eles estão reivindicando direitos, Mas que a gente chega a bom termo. Direitos que estão sendo cada vez mais difíceis de mantê-los, nem conquistar, Não, de mantê-los. Nessa conjuntura agora conquistá-los, mas quiçá nesse novo governo possamos voltar aí a vislumbrar, novos ares. Verdade. Mas é isso, Alberto, há 10 dias que Natal, Rio Grande do Norte, já estava em 49 cidades já abaladas por esse, eu diria, terrorismo, que vem acontecendo aqui. Eu gostaria de iniciar com relação a essa questão da segurança pública no Rio Grande do Norte. A inteligência, ela funciona, nas áreas de segurança, tanto estadual como municipal e federal. Você acha que a inteligência da segurança do Estado, em algum momento, ela falhou, ficou aquém ou não atuou no devido momento? Como é que você acha disso? Rebouças, eu acho assim, da minha parte seria muito subjetivo de chegar a concluir, fazer alguma conclusão, se houve falha ou não, porque nós precisaríamos ter mais elementos, ter mais dados, inclusive dos próprios órgãos, de monitoramento dessa situação.
Eu, desde o início dessa crise, coloquei minhas barbas de molho, né, e principalmente comecei a fazer questionamentos. Porque todos os procedimentos, aí falando um pouco sobre essa sua pergunta, todos os procedimentos, né, talvez uma outra medida ali foi tomada agora recente, mas a maioria, diria eu, das medidas que são aplicadas, são impostas no sistema prisional, foram medidas que foram adotadas, vinham sendo adotadas, melhor dizendo, no primeiro governo Fato. Né? No primeiro governo Fato. Então, me parece que não houve nenhuma medida de grande impacto, não houve nenhuma ação, alguma medida, né, que despactuasse, não sei se bem a palavra seria essa, né, o que estava sendo já construído, o que estava sendo posto em prática durante, como eu disse, o primeiro ano da governadora, da professora Fátima Bezerra, da governadora. Né, os acordos que foram feitos, as normas aplicadas, etc. O próprio, acho que o internauta deve estar lembrado que a própria Rede Globo, né, andou fazendo uma reportagem, colocando inclusive a melhoria, né, das condições, lá, principalmente físicas, depois do sistema aqui, principal Alcaçuz em especial, ser praticamente destruído em 2017, na época do governo Robson. Mas acredito, assim, concretamente, acredito que não houve falha, né, nessa questão do monitoramento. De fato, as coisas não foram aqui de dentro. O que se sabe é que foram 2 detentos que estavam na Paraíba e outro, se não me engano, na Bahia, em Presídio da Bahia. Então, o que é importante citar nisso, o que é importante destacar nisso, é que as medidas elas foram tomadas de forma imediatas, né? Foram medidas não só aqui do governo estadual, mas também do governo federal. Isso, já na tarde da terça-feira, né, já existia um contato da governadora com o ministro da Justiça. Isso. Então, ações elas foram tomadas. A questão é a seguinte, tem uma questão que eu vejo, eu inclusive fiz um comentário hoje pela manhã no Jornal da Manhã, na Rádio Rebouças, né, e que eu gostaria de transcrevê-lo um pouco para cá. Né. As medidas estão sendo tomadas, tanto em nível de segurança estadual como federal, né? Não existiu até o momento, inclusive também, né, muito salutar, o ministro da Justiça, aqui no Rio Grande do Norte, né, disponibilizando todas as necessidades que foram solicitadas, o governo federal chegando, né, e acenando com tudo isso. Mas, mesmo com todas essas ações, elas retrocederam um pouco a atuação dos bandidos, das facções, sindicato de crime, mas eu acho muito simplista e muito simplório alegar só essa questão do banditismo, porque o banditismo ele não quer exposição com as forças de segurança, nem com polícia, nem com ninguém, não. Pelo contrário, ele quer trabalhar na surdina e dizer que isso é questão de facção por conta de situação de presídio, de regalias em presídio, eu acho que é um pano de fundo um tanto já surrado. Eu acredito, sim, numa questão bem maior, não é? Uma questão maior de desestabilização, tanto do governo estadual como do governo federal. Forças essas, porque até o momento nós estamos vivendo um momento de guerrilha, né? A situação que nós estamos aqui no Rio Grande do Norte é de guerrilha. E bandido, por mais organizado que ele seja, ele não tem essa estrutura. As facções são organizadíssimas, mas não chegam a esse. Precisa de estrutura, precisa de investimento. 10 dias fazendo terror, praticando terror aqui no Rio Grande do Norte, isso não é comum, não é normal, e não tem... Eu, pessoalmente, não acredito nessa questão de sindicato de crime. Claro que eles estão envolvidos, mas por um pano de fundo muito mais complicado, muito mais complexo. E é nesse sentido que eu acredito também, né, que tenha uma intenção maior aqui de desestabilizar o governo, tanto do Estado como também o governo federal, Alberto. É isso, Rebouças. Eu ouvi
confesso que não ouvi toda, porque eu estava em deslocamento para o trabalho, hoje pela manhã, esse seu comentário, e tenho concordância com ele, né? Porque, veja só, nós não estamos falando, nós não estamos falando de um país, de um Brasil que venha em condições normais, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do respeito aos direitos das pessoas, né? A cuidar mais e melhor do brasileiro, das questões fundamentais do ser humano. O que nós passamos durante esses 4 anos, e vou um pouco mais, né? Desde do golpe, né? Que a Dilma sofreu, é de um país que foi herdado pelo governo Lula, com vários fossos que foram aprofundados, né? E, evidentemente, ninguém pode olhar para o Brasil hoje se não olhar a partir do resultado das eleições de outubro do ano passado, né? Ou seja, a sociedade ela está dividida, né? É uma sociedade dividida. E, evidentemente, ao saber disso, ao ver isso, ao ler isso, né, os setores que perderam as eleições, os setores que a gente chama de fascistas, neofascistas, extremistas de direita, né, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, nesse episódio mostrou isso. Por que você um deputado federal, entra com um pedido de impeachment da governadora baseado em quê? Né? Você não pode, de maneira alguma, colocar nenhuma culpa na governadora. Uma pessoa como a governadora que imediatamente tomou todas as medidas, que buscou a ajuda do campo federal e que imediatamente a resposta foi imediata e positiva nesse sentido. Então, quando eu digo que a democracia ela está em perigo, quando nós estamos dizendo que a democracia ela ainda vai precisar de muitos e muitos atos para fortalecê-la, significa você não enveredar por subterfúgios, ou seja, nós não estamos tratando apenas, entre aspas, eu vou botar muita aspa nisso, de reivindicações de apenados. A coisa é muito mais profunda, né? Eu penso assim e corroborando com a sua análise. Então, é preciso que a população, os setores pensantes democráticos do Rio Grande do Norte, parem um pouco e pensem assim, né? Observem isso, né? Para que possa não cair nessas armadilhas, né? Nessas armadilhas, achar que está se tratando de direitos disso, direitos humanos, não. O problema é nós estamos enfrentando um aglomerado de pessoas em torno de uma ideia ultrapassada, ideias de acabar com a democracia, né, de manter um regime que é autoritário, né, de perseguição, de ódio, né, e essas pessoas elas querem a todo momento atacar a democracia e, evidentemente, procuram sempre os elos mais fracos, né? O fato de Fátima ser uma mulher, a gente já sabe de todos os preconceitos que recaem sobre a nossa governadora, o que a nossa governadora enfrenta, na verdade. Eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, né, porque sou um homem de esquerda, sempre estou desse lado da trincheira, e conheço a governadora há algum tempo, sei da sua postura, da sua seriedade, do seu enfrentamento, né, a essas questões, e o seu lado humano, né, de tratar disso. Então, eu acho que não nos enganemos, nós estamos enfrentando uns setores organizados na política, na velha política, na famosa velha política, setores conservadores, de direita, extremistas, né, fascistas, né, que querem a todo custo manter, né, esse status de ódio, né, de divisão da nossa sociedade, etc, etc, Rebouças. Isso, Alberto, nós realmente pensamos. Eu elaborei também ao longo dessa semana, né? Porque existem alguns questionamentos que precisam ser, objetivamente, imperiosamente, eles precisam ser respondidos, né? Tais quais: quem são os mandantes de 10 dias de terrorismo no Estado, né? Quem são os mandantes? Quais os reais objetivos disso? Por qual motivo, exatamente no Rio Grande do Norte?
Quem financia isso tudo? Porque precisa de financiamento. Isso não é uma coisa espontânea que... Como é que você vai comprar galões e galões de gasolina, por exemplo? Bombas, né? Bombas, tudo aí. Você mexe com a economia, mexe com o povo, mexe com a população. Quem tem interesse em mexer com a economia, né? De desestabilizar a nossa economia do jeito que está acontecendo? Você tem ideia, ontem eu moro aqui na Salgado Filho, e ontem fiquei das 19 horas, ontem, quarta-feira, das 19 às 20 horas e 30, e não passou um ônibus sequer. Passou muita polícia, sim. A polícia está fazendo a sua obrigação, né, a sua atuação dentro daquilo que é programado, as forças de segurança. Mas só esse fato em si, ele denota, não é? Ele causa impacto para o povo, para a população, de tal monta. Você chega ao fim do dia, como é que você vai para casa? Como é que você vai retornar no outro dia? Então, esses questionamentos, eles precisam ser elucidados, né? E só quem pode fazer isso é o poder público, tanto federal como estadual. Perfeito, Rebouças. Mais uma vez, bola dentro. São essas respostas, eu acho que já tem essas perguntas, nós dizendo, esses questionamentos. Se você parar direitinho, olhar os atores políticos do Rio Grande do Norte, já que a gente está falando dessa situação atual do Rio Grande do Norte, né, não vamos falar, senão a gente vai falar, por exemplo, na prisão ontem de vários líderes do PCC, né, que queriam matar aí algumas autoridades, entre elas o suspeito juiz, né, Moro, né, graças ao homem que ele colocou na cadeia, ao governo do homem que ele colocou na cadeia, justamente, ele está salvo, ele está fora de perigo, digamos assim, de ser morto por essas pessoas. Mas voltando para o Rio Grande do Norte, a quem interessa é só ver os movimentos dos atores políticos, da extrema-direita aqui. Vamos ver como é que essas pessoas agem através das suas redes sociais, principalmente, que é o grande... Você me permite? Pois não. Existe eu diria, de oportunistas, né? Não só no campo da política, mas no campo da comunicação também, né? Os grandes oportunistas... Me perdoe interromper, há uma orquestração, há um planejamento, há uma ação orquestrada, disciplinada, planejada e disciplinada, digamos assim, desses setores. E eu não vou citar nomes aqui para a gente não ter nenhum problema com você, principalmente, seu canal, ter problema com o YouTube, com o Facebook, com a justiça, enfim. Mas é só vocês olharem, né, os maiores blogs dessa cidade, né, os mais acessados, né, de alguns municípios. Você olha para alguns políticos, né, sites, contas, né, e perfis. Vejam como é que eles estão se comportando nesse episódio, nessa crise. Eles não colocam soluções. Eles não querem apagar incêndio. Eles querem o tempo todo jogar combustível, né, para que a fogueira fique maior ainda, para que a crise aumente ainda mais. Eles não têm interesse na pacificação, eles não têm interesse em que o Brasil, que o Rio Grande do Norte se reconstrua, que a gente consiga, vamos dizer assim, costurar esse tecido social que está esgaçado por essa política de enfrentamento, de ódio que nós passamos durante 4 anos. Entendeu, Rebouças? É só as pessoas olharem, as pessoas dão em vez de ficar disseminando, pegando aqui esses videozinhos e jogando, dê uma olhadinha quem está mandando aquele vídeo, veja quem está escrevendo sobre impeachment de Fátima, sobre isso, aquilo, outro, se posando de democrata, posando de defensor disso e daquilo outro. Né? É só olhar, Rogério Marinho, Stevenson, esse Coronel Azevedo era o secretário de segurança do governo, quando houve aquela última crise, né, em que os presos andavam para cima e para baixo, eles tomavam conta do sistema penitenciário, principalmente o Caçuz. São esses atores, né, que estão posando de democratas, estão posando de pessoas preocupadas com a segurança do Rio Grande do Norte, quando eles, na verdade, são os causadores da insegurança no Rio Grande do Norte.
Tem uma outra questão também aqui, né, que é notório, né, é fácil de analisar, é fácil de ver, é que para esse povo a eleição não terminou, Não né? A eleição termina. termina, né, vai terminar quando? Terceiro turno, quarto turno, a eleição terminou e os oportunistas, como eu os classifico, não só no ramo da política, mas no ramo da comunicação, alguns até com relações estreitas, se aproveitam deste momento para angariar frutos que não conseguiram durante a eleição. Desestabilizar o governo, tanto federal, repito, tanto federal como estadual, né? Que aqui existe uma chama que está acesa com esse perfil de, eu diria, de centro-esquerda, que ninguém no campo do fascismo admite, mas é verdade. Esse pensamento político venceu a eleição. Deixem esse povo minimamente trabalhar, fazer a gestão. Nós estamos 2 meses e meio de um mandato, tanto para o Executivo Federal como no Executivo Estadual, e o boicote se dá diuturnamente, isso é inadmissível, né? Os populistas da comunicação se arvorando aí de heróis, é uma contradição muito grande, né? Esse povo defendendo os direitos humanos, Pois é. é interessante demais. Porque é o seguinte, Rebouças, de novo você foi no alvo, né? De novo você, como sempre, uma pessoa muito bem informada, inteligente, você falou certo. Eles não querem que o governo, que os governos federal, no caso do Lula, e no caso da governadora Fátima, lembrando que a governadora Fátima, o primeiro governo dela foi de reconstrução do nosso Estado. Ela encontrou um Estado falido, pré-falimentar, ou sob escombro, como diz o nosso ex-vice-governador Antenor Roberto, né? E esse é o segundo governo onde ela, de fato, vai começar a fazer as coisas, né, andarem, apresentar, de fato, né, obras estruturantes, etc. Né? Lula, ao contrário, vai pegar, é como se ele estivesse fazendo o primeiro ano do governo Fátima, ou o primeiro ano do primeiro governo Fátima, ou seja, ele vai começar a montar as bases da reconstrução. E essas pessoas não querem isso. Eles querem que continue a mesma coisa. Aquilo que eu disse, que continue esse cabo de guerra, que continue esse discurso do ódio, essas disputas entre famílias, né? Você não participa mais dos grupos, até os chamados grupos do WhatsApp da família. Hoje, quando você está lá, qualquer discussão, qualquer opinião já é motivo de gerar brigas, né? A depender de qual grupo você está, enfim. Mas, como eu disse, você foi no alvo. Nós estamos num momento crítico. O Brasil está num momento crítico, mas não por nós, pelas pessoas que querem, de fato, reconstruir esse país. É por aqueles que querem manter o seu status quo, como você disse, ou seja, um país a serviço de poucos, dos grupos econômicos e daquelas pessoas que sobrevivem e vivem e sobrevivem do acirramento, das fake news, da mentira, disso tudo. Então, são seres humanos maus brasileiros, ou brasileiros que não merecem usar esse título de pessoas, de homens e mulheres, que queiram, de fato, ter um país soberano, um país justo, um país com emprego, com renda, né, e que possa trazer a felicidade para os seus milhões e milhões de habitantes dessa terra maravilhosa. Pois é. E retornando aqui à questão da segurança no Rio Grande do Norte, né? As ações elas estão sendo tomadas, os helicópteros aqui, 4, né, ao todo. A polícia está fazendo sua obrigação, a polícia do Estado, a polícia militar, a PRF, a Polícia Federal e a Força de Segurança Nacional. O governo federal disponibilizou todas as necessidades possíveis para que essa onda de terrorismo, né, ele se dissipe no menor tempo possível, porque a maior vítima é a população. Rebouças, falar nisso, esses números, já temos os números de ontem, que eu recebi aqui do governo, da sua equipe de comunicação. Esses são números de ontem. Foram 169 criminosos presos, né? 10 deles morreram
em confronto, né? Não desses 169, mas 10 criminosos morreram em confronto com a polícia, 42 armas de fogo foram apreendidas, 139 artefatos, essas bombas, essas coisas, né? Explosivos, 32 galões de combustível, é gasolina que não acaba. É uma guerrilha, É chefe. uma É guerrilha. né? Aí, além disso, 2 carros, motos, dinheiro, droga, munições, e uma série de coisas foram apreendidas aí. O que mostra que ninguém parou. Né? Que é como você disse, há um efetivo aqui em torno de 1.000 policiais, de homens e mulheres, né? Da Força Nacional, de outras polícias estaduais, da própria Polícia do Rio Grande do Norte, da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, enfim. É, de fato, um contingente muito grande, né, de homens e mulheres, né, da segurança das Forças Nacionais, como eu disse, e dessas outras polícias aí. Aliás, uma solidariedade dos estados muito grande, né, isso mostra, né, que existe, de fato, esse apoio, que existe, de fato, essa conjugação de esforços para que a gente possa superar essa crise. E vamos superar, com certeza. Ok, Alberto. Nosso tempo já quase se esgotando aqui. Eu peço, antes de você se despedir, qual a perspectiva que você vê, como é que você está vendo, né, essas ações, o enfrentamento objetivo desse poder enorme, né, que não é, repito, não são bandidos, não são simples bandidos, nem são sindicatos de crime, nem facções criminosas. Essa é uma conjunção muito maior do que parece. Como é que você vê tudo isso, Alberto? Qual a sua perspectiva? Bom, do ponto de vista do combate, né, estritamente falando, estrito senso, digamos assim, né, essa união aí de força, desse contingente, eu acho que o efeito ele é notório. Acabei de ler alguns números aqui, de passar alguns números. A própria situação no Rio Grande do Norte, aquelas ações, aquele terror, né, de 40 e poucas cidades, municípios sendo atacados, quase que simultaneamente, etc., né, etc., eles têm diminuído bastante, né, as ocorrências são bem menores. Eu acho que a situação tende, o mais rápido possível agora, a se tornar. Quem anda pela cidade de hoje, como eu estou andando hoje, eu atravesso a cidade da Zona Sul até aqui o centro da cidade, praticamente. Os ônibus voltaram, né, a circular, os ônibus intermunicipais, né, os engarrafamentos a gente já sente, apesar da cidade. Quem dera, né? Sentir falta de engarrafamento. Pois é. Hoje eu estava até comentando isso com minha companheira. Mas há uma coisa, Rebouças, para concluir aqui, nós não podemos cruzar os braços ou se sentir aliviado depois que essa crise for debelada, que essa crise for encerrada. Os setores populares, os setores democratas, os partidos políticos de feição democrática, que ocupam esse campo da esquerda, popular democrática, as associações, os clubes, né, enfim, toda e qualquer entidade que busque, né, trazer as melhorias para as pessoas, que busque lutar na perspectiva de um mundo novo, digamos assim, precisam se unirem para que façam um grande trabalho de conscientizar nossa população de que nós estamos numa batalha de um alcance muito longo, né, que diz respeito à própria sobrevivência da democracia. Eu acho que esse é o papel que nós temos. Você, através do seu instrumento aqui, né, de comunicação, a RBO, né, enfim, os outros canais, o canal M65, todos nós devemos, não só os canais, não só as mídias, mas, como eu disse, essas outras entidades, partidos, etc., nós precisamos ter consciência disso. Ou a gente faz esse trabalho de ter uma unidade profunda entre nós, para que façamos a discussão, não só a discussão, mas que a gente possa pôr em prática medidas, instrumentos capazes de fazer com que a população acorde para essa situação. Porque senão a gente vai demorar muito a voltar à normalidade e isso terá um prejuízo enorme para as gerações que estão vivendo nesse momento, que virão. Ok, Alberto, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação no Opinião através da Web TV Rebouças, da Rádio Rebouças, né? Estaremos de volta na próxima
terça-feira, mas antes eu não poderia de pedir a você para fazer suas devidas despedidas. Albérico. Rebouças, rapidinho, mas só porque esse tema é tão interessante, né, muito importante, não só pela crise que nós estamos vivendo, mas também há vários outros veículos, assim como a RBO, tem feito esses debates. E na próxima segunda-feira, o Canal E65 também fará esse debate, né, com a professora Ceissa Fraga e o delegado de polícia, o Fernando Alves, né, que é também de um movimento de policiais antifascistas. Então vai ser às 19 horas no canal E65. Você procura aí no YouTube, só botar lá canal E65, você lá encontra já o programado para a próxima segunda-feira, às 19 horas. E mais uma vez, Rebouças, agradeço pelo seu espaço, né, e por essa parceria que tem feito bem a mim, principalmente. Eu acho que principalmente também a democracia, a todos nós que almejamos um país livre, soberano, independente, né, que sempre seja um país bom de se viver, de se morar, de se curtir. É isso. Ok, Albérico, realmente essa parceria me ensina muito, né? Aprendo muito aqui com você e com os nossos telespectadores, eu diria. E estaremos, né, aqui na trincheira da democracia. Isso aqui nada mais é do que uma trincheira da democracia. E onde a democracia houver algum ataque, nós estaremos aqui discutindo, debatendo. E a opinião é para isso. Então, até terça, meu povo. Estaremos de volta com um tema recorrente aqui para a gente. Quem sabe também será sobre já o final, né, dessa questão da segurança no Rio Grande do Norte. Até lá. Fui. Fomos.